Buenas, eu sou Daniel Baldin Franceschini, engenheiro químico graduado pela URGS. E hoje a gente vai dar um passo a mais no nosso conhecimento aqui no canal. E então vamos aprender sobre como modelar um reator PFR. E além disso, vamos aprender também um novo jeito de resolver uma equação diferencial ordinária. Certo? Então vamos começar já. Tá aqui o nosso problema. Eu vou falar que eu já gravei esse vídeo e eu percebi que ficou sem áudio, então eu já tenho tudo escrito aqui, certo? Então provavelmente que agora o vídeo fica um pouco mais curto que antes. Nosso problema então é um reator PFR, Plug Flow Reactor, de fluxo pistonado, em português, e a ideia é a seguinte: a gente tem uma reação ocorrendo dentro dele, A transformando em B, elementar. Então, constante cinética K, e a taxa de reação é dada por essa expressão aqui. Certo? Então, a gente tem reagente puro entrando, ou seja, a conversão do A na entrada é zero. Vamos considerar também que o nosso reator ele é isotérmico, ou seja, temperatura constante em todo o comprimento do reator, e estado estacionário. Com isso, então, a gente vai conseguir obter o perfil de conversão do reagente A com o comprimento. Beleza? Muito bem. Então, partindo para o balanço molar, a gente sabe que a variação do número de mols com o tempo é igual à vazão no ponto A, a vazão no ponto L, menos a vazão no ponto L mais ΔL. Isso significa a taxa molar de A entrando no volume de controle menos a taxa molar de A saindo do volume de controle, mais o termo de geração. Lembrando que a taxa de reação é dada por mol por tempo segundo. Mol por tempo segundo é foda, né? Mol por tempo metro cúbico. Então, a gente precisa multiplicar por volume, porque a gente tem na nossa equação mol por segundo. Joinha? Muito bem. Como a gente quer avaliar no estado estacionário, esse termo é igual a zero da derivada. Ok? Vamos então arranjar essa nossa equação e a gente percebe que a gente chega nessa expressão aqui, onde a gente tem, se fazer uma analogia, a gente tem um f de x mais ΔX menos um f de x dividido por um ΔX. Esse ΔL aqui apareceu abrindo essa expressão do ΔV, sendo a área do círculo vezes o comprimento, né? O volume de um cilindro. Se a gente fazer o limite desse ΔL tendendo a zero, a gente tem, obviamente, a expressão da nossa derivada, certo? Então vamos reescrever a nossa equação, já substituindo todas as nossas variáveis. Então, FA em função das conversões ficam nesse formato, bem como nossa taxa de consumo de A, por isso que tem o negativo na frente, importante lembrar. E a nossa concentração, CA, em função das conversões, ficam nessa forma também. Resolvendo então, FA0 constante, deixa a derivada. Derivada de 1 é 0. Derivada de XA em DL é derivada de XA em DL. Tem um negativo na frente, fica um negativo na frente. Esse negativo com negativo vai sumir. E a gente tem a nossa expressão aqui, quase pronta já. Isolando a nossa derivada para obter a nossa equação diferencial ordinária, a gente vai chegar nessa expressão aqui, depois de substituir esse termo CA0 por FA0, que é 1 sobre a vazão volumétrica, certo? Então aqui a gente tem o nosso problema de valor inicial, certo? Juntamente com a nossa condição de contorno. Muito bem. Aí agora, a gente tem o nosso modelo pronto. Isso daqui a gente colocaria num solver, igual a gente viu no vídeo anterior, de resolução de equação diferencial.
e show de bola. Porém, vou apresentar aqui agora um novo jeito, que é aproximando essa derivada, esse termo da derivada, por diferenças finitas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar um ponto futuro, e vou calcular a derivada através desses dois pontos, certo? E vou utilizar esse conceito para explicitar o nosso ponto futuro. Então, a gente vai calcular um ponto futuro baseado num ponto anterior. Fez sentido? Isolando o nosso xi mais 1, a gente chega nessa expressão aqui. Então, desse jeito aqui, a gente consegue calcular um ponto futuro a partir de um ponto que a gente tem anterior, certo? Vou mostrar um gráfico aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai querer, na verdade, o gráfico da conversão de A em função do comprimento do reator. Então, a gente tem a nossa condição inicial aqui. A ideia é, a partir da condição inicial, a gente tem a expressão, a gente aplica a nossa equação derivada aplicada nessa condição inicial, a gente obtém a derivada na condição inicial. E baseado nesse ponto aqui da derivada, a gente consegue calcular o ponto futuro. E assim sucessivamente, a gente vai obter um gráfico aqui que a gente vai querer ver e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então vamos para o Python. Vamos fazer o nosso esquema de sempre, de manter sempre tudo muito bem organizado. Vamos criar uma pasta. Vamos renomear a pasta. Reator PFR, por exemplo. Onde ficou? Aqui. Vamos criar o nosso arquivo Jupyter. Python 3. Certo? E agora, mostrando no código aqui para vocês, eu acredito que vai ficar tudo muito mais simples. A ideia não é tão complexa assim e eu acredito que vocês vão gostar. Vamos lá. Vamos precisar do nosso pacote clássico, que é o NumPy. Ainda não carregou? Carregou. Muito bem. E do nosso plot, certo? Import plotlib.pyplot splt. Muito bem. Temos nossos pacotes importados. É que a gente vai precisar das nossas variáveis. E eu vou fazer o seguinte por enquanto. Vou colocar aqui e aqui. E vou colocar na nossa expressão. Opa! Vamos com calma. Tirar um pouco o zoom. Vamos ver o que a gente vai precisar aqui para o nosso cálculo. Bom, a gente vai precisar dos parâmetros do reator. Nosso comprimento total, que a gente vai ter que especificar para ser o nosso eixo X, certo? Comprimento total. Coloca por exemplo, 1 metro. Importante colocar as unidadezinhas, que a gente não vai se perder, né? Vazão volumétrica no começo, na alimentação, não no começo. Sei lá, 5 metros cúbicos por segundo. Vamos precisar também da nossa área transversal, 1 metro quadrado. Constante cinética, 1 segundo para menos 1. Da nossa condição inicial. Vou colocar 0 que faz mais sentido, né? Como a gente definiu que vai ser A puro na alimentação, a gente vai colocar conversão como sendo 0, correto?
Muito bem. Muito bem. Definido isso, a gente vai precisar agora definir os vetores que a gente vai precisar para construir o gráfico. Então, a gente precisa do vetor da conversão e do comprimento do reator. Antes disso, a gente vai precisar definir a quantidade de passos que a gente vai dar na interação, ou seja, o número de pontos que a gente vai querer que tenha no gráfico. Lembrando que a gente sempre tem que adicionar 1 no tamanho, porque a gente sempre vai considerar a condição inicial como sendo o primeiro, certo? Então, nosso vetor de conversões vai ser np.zeros. Vamos colocar np.ones com comprimento de alguma coisa. E essa alguma coisa a gente vai ter que especificar, que é o número de passos. Vou colocar 10 passos, pode ser 20 passos é bom. E aqui é importante, quanto maior o número de passos que eu colocar, mais acurada já vai ser a nossa resolução, certo? Porém, quanto mais passos eu utilizo, mais custo computacional esse nosso método vai exigir. Muito bem? Muito bem, então a gente vai ter aqui o número de passos 20 e a gente vai fazer com o número de passos mais 1 sempre, porque a gente vai colocar a nossa condição inicial na primeira posição, certo? O nosso vetor L, comprimento também, N mais 1. E aqui, na posição 0, a gente vai colocar a nossa condição inicial. Tudo ok por aqui? Tudo lógico por enquanto, né? Muito bem. Essa parte aqui embaixo já não vou precisar, que foi o que eu fiz aqui em cima. E agora eu acho que eu vou colocar isso no modo tela cheia aqui. Ainda não, que eu vou precisar dessa expressão. Então, como que a gente vai precisar fazer essa nossa expressão? Vai ser o x, a, i mais 1. Vou escrever literalmente o que tem nessa, no nosso modelo. Igual xa, i, mais área transversal vezes ΔL. Olha só. Esse ΔL a gente não definiu o que é. Por lógica, vamos ver. A gente tem o comprimento do nosso PFR, certo? Então a gente vai dividir ele em 20 pontos, em 20 intervalos. Esse vai ser a nossa distância entre um ponto e o outro. Logo, o nosso ΔL é simplesmente o tamanho total do nosso tanque, dividido pelo número de pontos, pelo número de passos que a gente está definindo. Vezes K sobre vazão volumétrica vezes 1 menos xa i. Ok? Muito bom. Como é que a gente vai fazer esse vetor ir andando para frente? O loop for, que a gente já descobriu como é que funciona. Então, para i no intervalo de tamanho n, a gente vai ter essa expressão. Mas a gente precisa ir andando no reator também. Então, o nosso L, i mais 1, nosso comprimento do reator vai ser igual ao ponto anterior, mais o ΔL. Muito bem? Vamos ver se a gente vai conseguir resolver isso. E resolvemos. Agora eu vou colocar em tela cheia aqui e vamos tentar plotar o resultado. Mas antes disso, vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente criou dois vetores cheios de 1 com o tamanho de n mais 1. E o que a gente está fazendo é armazenando a nossa condição inicial na primeira posição desse vetor. Beleza. A gente vai entrar nesse ponto aqui, nesse nosso loop. Vamos começar com i igual a 0. Certo? Vamos entrar com i igual a 0, então a gente vai estar calculando o xa na posição 1, porque o i vale 0. Ele vai estar
obtendo o nosso XA0, que é a nossa condição inicial, e calculando esse termo aqui em XA0, na condição inicial. O que é isso? Isso é exatamente o valor da nossa derivada, ou seja, a partir dessa condição inicial, a gente está calculando derivada nesse ponto, e a partir disso a gente consegue dar um passo de integração para calcular o próximo ponto através desses diferenças finitas. Legal, né? Então, dessa forma, a gente vai calculando o nosso próximo ponto, nosso ponto futuro, baseado no ponto anterior que a gente acabou de calcular. Agora, então, só falta plotar o resultado e ver o que está acontecendo aqui. E a gente vai plotar o nosso comprimento e o nosso XA. Uma reta? Não é para ser uma reta, né? E olha o tamanho da conversão muito baixa, né? O que isso significa? Isso significa que, opa, algo de errado não está certo aqui. Está partindo do comprimento igual a 1. Porque a gente tem que definir a nossa condição inicial. O L começa em 0 também, né? L0 igual a 0. Ele começou em 1 aqui, porque a gente definiu o vetor cheio de 1. Então, a gente sempre tem que definir as nossas condições iniciais, certo? Agora sim, mas mesmo assim, a gente tem um método de reator, temos uma conversão baixa. Isso significa o quê? Se eu quiser uma maior conversão, preciso ter um reator de um tamanho maior. A gente vem aqui em cima e aumenta o tamanho do reator. Vamos colocar 5 metros, por exemplo. Agora já melhorou um pouco. Já estamos com um pouco mais de 0,6 de conversão. Vamos colocar mais. Vamos colocar 10 metros de reator. Agora sim, já estamos chegando a mais de 0,8 de conversão com 10 metros de reator. E aí, o que vocês acharam? O que a gente aprendeu então? A gente aprendeu a modelar um reator PFR. Aprendeu a descrever, aproximar uma derivada em diferenças finitas para fazer a simulação no Python, sem utilizar nenhum pacote. Olha isso, isso é muito bom. É um pacote para integração, no caso, né? Então essa é a vantagem do Python. Você consegue fazer um monte de coisa doida que nem essa aqui, simular um PFR sem ter nenhum pacote. Legal, né? Muito bacana. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se tu gostou, dá um like aí, por favor. Se inscreve também. É claro, né? Se tu gostou. E não posso deixar de passar nossa água aqui. Bebe bastante água. Te hidrata. Que faz bem, ok? Então, era isso. Valeu. E até o próximo vídeo, hein?